Boa noite, queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Emburi. É com muita alegria, com muita gratidão a Deus, que estamos mais uma vez reunidos nas plataformas do YouTube e do Facebook, para juntos podermos louvar, orar, engrandecer ao Senhor e refletir na Sua Palavra. Vamos iniciar o nosso culto orando ao Senhor. Oremos. Santo e poderoso Pai, quero te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos juntos cultuando e louvando o nome do Senhor. Te agradecer por mais uma semana que passou, pela vida que tu nos deste e, em particular, te agradecer pela vida do nosso pastor e sua família, pela tua misericórdia na sua vida, quando passou por mais uma cirurgia e já se encontra em casa, preparando e caminhando na sua recuperação. Abençoa-nos, ó Pai, neste culto, para que possamos ouvir a voz do Senhor, refletir e entender as mudanças que temos que fazer. É tudo aquilo que eu te peço e tudo aquilo que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais uma campanha de missões nacionais e amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, como está escrito em 1 João, divisa da nossa campanha, mas que o nosso coração possa arder por missões, que o nosso coração possa estar disposto ao ID de Jesus, que possamos verdadeiramente ser servos nessa missão global e universal de fazer chegar o Evangelho a toda a criatura. Vamos ter o nosso momento de missões e também o hino oficial. Que Deus nos abençoe. Nesse mês de setembro estamos vivendo um período de campanha, como vocês já sabem, missões nacionais, e que trouxe o seguinte tema para a gente esse ano, que é Porque Ele me amou. Uma divisa lindíssima que se encontra em 1 João 4,19 e que diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, nesse período que estamos vivendo, que tudo que a gente quer é estar em casa, em segurança, com a nossa família e com muita saúde. Existem muitos nossos irmãos cumprindo o ID, pregando o Evangelho pelo mundo afora, presentes fisicamente no campo missionário e contando muito com as nossas orações. E é por isso que eu convido a vocês a amar os nossos missionários nesse momento e orar pela vida deles comigo. Oremos. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor nos fez até aqui. Te louvo e te agradeço por o Senhor guardar as nossas vidas, porque o Senhor tem guardado a nossa saúde e tem guardado as nossas famílias. Nesse momento em especial, eu peço pela vida de todos os missionários que neste momento se encontram nos campos missionários. Que o Senhor possa estar guardando a sua saúde, estar guardando o seu emocional e principalmente o seu coração, para que eles possam seguir firmes na tua promessa e confiantes que o Senhor tem algo muito maior lá na frente. Que o Senhor possa estar guardando todos os seus familiares, que o Senhor possa estar guardando todos os sentimentos de incertezas, todos os sentimentos de fracasso, que o Senhor possa estar encorajando eles a prosseguir diante da tua promessa, firmes naquilo que acreditam, e continuar a multiplicar o seu amor. Que o Senhor possa estar também despertando os nossos irmãos a contribuir financeiramente para que essas missões não parem, para que o seu amor, a tua palavra e o teu nome continuem a ser anunciados por esse mundo. Essa é a oração que eu te faço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz.
Boa noite, meus queridos, mais uma vez. Vamos refletir e pensar um pouco sobre a palavra de Deus. O homem, durante a sua existência, tem-se sucessivamente questionado sobre qual a sua missão neste mundo. A filosofia entende que a missão é buscar um equilíbrio moral, no sentido intelectual, no sentido emocional, que permita ao homem conhecer-se a si mesmo. Para a psicologia, a missão do ser humano é buscar um sentido para a vida. Para o mundo, a missão do homem é alcançar sucesso e riqueza. No nosso dicionário, missão é uma incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. É um encargo. Do ponto de vista cristão, missão é escutar a voz de Deus e obedecer. Alguns estudiosos afirmam que Paulo, nas suas viagens missionárias, percorreu mais de 20.000 quilómetros. É curioso entender que o mundo antigo, influenciado por Alexandre o Grande, que espalhou o helenismo por toda aquela região, se calcula que todo o seu exército percorreu cerca de 32.000 quilómetros. Tal como está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, visitou evangelizando locais como a Arábia, a Síria, a Cilícia, a Galácia, a Macedónia, a Ásia, Espanha, Creta e Jerusalém. 4 viagens de um homem que entendeu que o caminho da fé não significa conquistar a Deus, mas, pelo contrário, significa ser conquistado por Ele. Depois de Damasco, Paulo é totalmente transformado. A sua vida não se baseia mais naquilo que ele é ou naquilo que ele faz, mas na fidelidade do amor de Deus. Paulo se sente amado gratuitamente por Deus, apesar da sua vida e apesar do seu pecado. A superabundante graça e misericórdia de Deus que permite ao homem se arrepender, aceitar a Cristo e encontrar a verdadeira salvação e missão. John Piper escreveu sobre missões o seguinte: existem apenas 3 tipos de cristãos quando se fala sobre missões. Os que vão com zelo, os que enviam com zelo e aqueles que são desobedientes. Vou voltar a repetir. Para John Piper existem apenas 3 tipos de cristãos quando estamos falando de missões: os que vão com zelo, os que enviam com zelo e os desobedientes. Vamos ao texto desta noite, que está no livro de Atos, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. E o texto nos diz o seguinte: Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: Separa para mim Barnabé e Paulo, para a obra à qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo as suas mãos, os despediram. Fico imaginando as viagens de Paulo nos nossos dias, nesta época chamada de pós-modernidade, rodeados de tecnologia, de transportes ultra-rápidos, das redes sociais. Fico pensando nas sandálias dos seus pés, transformadas nos ténis de última geração. Fico pensando na sua túnica convertida em material dry fit, anti-alérgico, anti-suor, com proteção aos raios ultravioletas e de secagem ultra rápida. Fico imaginando o espanto de Paulo, com o egoísmo e o descaso, com a ganância e a idolatria do eu incrustado no coração da humanidade. O que seria hoje a sua missão? Como conseguiria ele realizá-la com êxito? Podemos achar que missões é para os outros. E reparem que missões está no plural, não está no singular. Temos uma missão.
Mas essa missão está encaixada em missões. Missões não significa muitas missões individuais, significa muita gente cumprindo a missão. Aquilo a que Deus nos convida é universal e de alcance global. É para toda a criatura. Podemos ficar, de certa forma, encantados com os movimentos, podemos ficar encantados com os evangelismos em massa, podemos até ficar encantados vendo a caravana passar e apenas dando um chauzinho. Mas Romanos 11:36 nos vai dizer: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. De que forma então poderemos ser ativamente participantes no chamado de missões e participar com alegria, com determinação, com fé nesse ide missionário que é para cada um de nós? Vivemos hoje num mundo em que a lei do menor esforço está patente em todas as coisas que nos rodeiam e que fazemos. Temos café instantâneo, pão fatiado, legumes preparados e hipercongelados. Temos refeições que ficam prontas em segundos. Máquinas que lavam e que secam. Temos notícias de todo o mundo, a toda a hora, na palma da nossa mão. Mas nós somos ansiosos pelo tempo. Vivemos a nossa vida constantemente correndo. E essa ânsia, essa corrida, nos adoece e nos cansa. E exigimos de nós próprios muito mais do que aquilo que nós podemos dar. Numa vida em comunhão com Deus, precisamos de aceitar o seu tempo, o tempo de Deus. O seu projeto, o projeto de Deus para as nossas vidas. Precisamos ouvir a sua voz. A comunhão com Deus nos conduz a entender o seu chamado para as nossas vidas. Voltemos ao texto, a Atos 13 e ao versículo 2, que diz o seguinte: e ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito: separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. O texto que nós lemos nos conduz pelo primeiro ato planejado para o desenvolvimento de missões, uma igreja específica, reunida, diz o texto, servindo ao Senhor em Antioquia, com seus mestres e profetas inspirados pelo Espírito Santo, atendendo à sua voz e ao seu desafio de separar Paulo e Barnabé para o chamado que o Espírito tem para eles. Um cumprir da ordem do ide de Jesus. Eles não estavam buscando membros para a sua igreja local. A missão ia muito além do quantitativo e das quatro paredes. Buscavam almas que se convertessem ao Evangelho, que se arrependessem de seus pecados. Um movimento evangelístico universal, global. Uma igreja viva, uma igreja pulsante, em que Cristo é o Senhor e o Salvador. Ele, Jesus Cristo, é o cabeça da igreja. Paulo e Barnabé não se furtaram à sua responsabilidade. Não negaram o seu chamado. Ouviram a voz do Espírito. Hoje tudo é diferente. Hoje temos demasiadas prisões humanas, cargas que colocamos nos nossos próprios ombros, além das que nós criamos no momento em que o Senhor nos chama. Desculpas esfarrapadas, desculpas arquitetadas, motivos encadeados são lançados como a nossa escapatória. Somos conduzidos por nós próprios a dizer que não somos capazes, missões não é para nós, que nós não estamos à altura, que não sabemos falar, que não sabemos pregar. Mas missões não é um projeto humano. Missões é um projeto de Deus para todo aquele que nele crê. E se inicia missões dentro da nossa própria casa. Numa das suas pregações, Charles Spurgeon faz uma ilustração que é arrebatadora e impactante. E ele conta a seguinte história. Um não crente uma vez encontrou com um cristão
E esta história pode ser a realidade de vida de qualquer um de nós. Por anos, diz o não crente, você tem passado por mim no caminho de casa ao trabalho, do trabalho à casa? Você acredita mesmo que existe um inferno para onde os espíritos dos homens que não creem em Deus são lançados? E diz o crente, sim, eu acredito. Mas continua não crente. E você acredita que se eu não acreditar, se eu não crer, se eu não tiver fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, eu serei enviado para lá? O crente, mais uma vez, respondeu afirmativamente, sim. Então o não crente retrucou. Não. Você não acredita naquilo que está afirmando. E isso eu tenho a certeza, diz o não crente. Porque se você acreditasse nisso, você deve ser o ser humano mais sem amor à face da terra. Pois passa por mim dia após dia, sem nunca me contar ou me alertar a respeito. Quem é que nós temos alertado? Com quem temos cruzado a nossa vida no dia a dia e nos tem levado pelo Espírito, pela fé, pela determinação, pela alegria, a falar de Jesus. Mateus 28, do 18 ao 20, em que Mateus registra as palavras de Jesus, diz o seguinte: foi-me dado, palavras de Jesus, a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até à consumação dos séculos. Queridos, foi Jesus que nos convocou. É Jesus que nos ensina. É o seu Espírito que nos capacita. É Ele que convence a alma perdida do pecado, da justiça e do juízo. Naquele momento da história da Igreja, evangelizar, propagar o Evangelho era algo vivo, pulsante, forte, presente. Obedecer a Deus era uma realidade na vida de muitos. Hoje, pregar o Evangelho e fazer missões não perdeu a sua essência, não perdeu o seu vigor, porque Deus é o Senhor de missões, mas tem perdido ao longo do tempo ceifeiros e a alegria dos ceifeiros para a seara. Hoje, evangelismo em massa está na palma das nossas mãos. Temos ferramentas neste período de pandemia, como o WhatsApp, o Facebook e outras redes sociais, que nos permitem mostrar, demonstrar, testemunhar, levar a alegria de servir a Deus e propagar o Evangelho a todos aqueles que são o nosso núcleo de amigos e conhecidos. Um meio em que podemos apresentar Jesus Cristo como o caminho, como a verdade e como a vida. Hoje, para um mundo sem esperança, podemos anunciar a única e verdadeira esperança. Quantas mensagens enviamos esta semana utilizando as nossas redes sociais sobre qualquer tipo de assunto? Quantas foram diárias? Quantas foram na semana? E quantas dessas mensagens foram para abençoar, para aconselhar, para falar de Jesus a alguém que está espiritualmente enfermo? A nossa missão dentro de missões é orar, é jejuar, é contribuir, é sustentar, mas é também ir. Precisamos fazer vivo em nosso ser 1 João 4,19, que é a divisa da nossa campanha nacional de missões. E o texto nos diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele nos amou, eu amo o próximo. Não por ser uma imposição ou por ser uma obrigação, mas uma forma de gratidão e retribuição a Deus. Porque Ele amou, eu multiplico discípulos de Cristo, levando amor a todo o lado e a toda a criatura. Porque Ele me amou, oro para que os outros que ainda não conhecem este extraordinário amor sejam alcançados por Ele. Porque Ele me amou, reparto o que tenho com os que têm pouco ou não têm nada.
quem precisa de ser amado por mim e por você. Todos aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus manifestado através do envio de Jesus Cristo à humanidade, que é o caminho para a verdadeira transformação de vidas, como está registrado em João 3,16. O que nós precisamos de fazer é vencer a frieza espiritual em que habitamos, vivemos e hibernamos. Precisamos de expandir o amor ao outro a ponto que a salvação da sua alma seja relevante e seja verdadeiramente importante no nosso viver. Precisamos de escutar a voz de Deus, de buscar essa intimidade, que parece tão cheia de procedimentos que se torna inatingível. Intimidade com Deus é buscar ao Senhor, é conversar com Ele sobre a vida, sobre os nossos problemas, sobre as nossas alegrias. É deixar que o sussurro da sua voz ecoe em nossos corações. É permitir que Ele seja o Senhor, que Ele seja soberano, que Ele direcione as nossas vidas. Precisamos de sentir o id olhando para a nossa própria conversão. Quem foi usado por Deus para que nós nos convertêssemos? Quem foi usado por Deus para te convidar, para que hoje estejamos aqui juntos, compartilhando e refletindo na palavra de Deus nestes canais? Para viver o id, nós precisamos de amar. Jesus nos ensinou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Paulo amou, porque Deus o amou primeiro. Que Deus nos abençoe.
Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto, neste domingo à noite, e é com muita alegria e com muita gratidão que nós, da Igreja Batista de Imburi, compartilhamos este espaço com cada um de vocês. Praticar o ID de Jesus não é fácil. Aceitar o ID de Jesus não é fácil. Precisamos de romper não a barreira dos outros, mas em primeiro lugar precisamos de romper as nossas próprias barreiras. Mas se esse amor te contagiou, se esse amor de Deus te preencheu, se esse amor de Deus te dá alegria e esperança para viver, temos que compartilhar. Temos que praticar o ID, fazendo chegar esse amor a toda a criatura. Praticar o ID é também compartilhar, é também convidar, é também se relacionar, mas principalmente é amar. Vamos orar para concluir o nosso culto. Santo e poderoso Deus, o Senhor nos chamou para amar o próximo. E amar o próximo com o ID como alvo, com o ID como meta, como o ID como projeto de vida, para que almas e vidas sejam alcançadas pela Tua Palavra. Usa-nos, ó Pai, neste tempo. Um tempo em que o mundo está sem esperança. Um tempo em que o mundo entende que correr é a solução para todas as coisas. Parece que não há mais tempo para ouvir. Parece que não há mais tempo para refletir. Parece que não há mais tempo para amar. Que possamos ser instrumentos vivos nas Tuas mãos. Que possamos ser fiéis testemunhas do Senhor Jesus. E, acima de tudo, que possamos amar tanto o próximo, que a sua alma e a salvação da sua alma tenha verdadeira importância em nosso viver. Usa-nos, ó Pai, neste tempo, assim como usaste Paulo no início da Igreja, para que a bandeira do Teu Evangelho esteja erguida mais alto e de mais longe possa ser vista por todas as nações. Que todo o joelho se dobre e que toda a língua confesse que o Senhor é soberano, o Senhor é Deus. Eu te agradeço por tudo aquilo que tens feito, por tudo aquilo que vais fazer, em nome de Jesus. Amém.